Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos para o verso 2 de 1 João, capítulo 3, onde se lê: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Bom, queridos, o verso começa com uma maneira carinhosa, né, que o apóstolo João tem o costume de falar, né, nos chama de amados, porque, como foi explicado na lição anterior, nós somos, né, muito amados pelo Senhor, e ele repete que nós somos filhos de Deus, né, e como filhos de Deus, nós temos uma prerrogativa maravilhosa, né, temos um título superior a qualquer título humano, né, e apesar de nós sermos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, nós somos filhos de Deus, sabemos disso, mas ainda não se manifestou toda a excelência do que isso significa em toda a nossa existência, em todo o nosso ser, né? A palavra que ainda não se manifestou, a palavra manifestou aqui no grego, é literalmente a palavra grega apocalipse, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que ainda não se apocalipsou, né, o que havemos de ser, ainda não se manifestou. A palavra apocalipse chama, a tradução é revelação, né, manifestação. Então, em Colossenses 3, verso 4 diz: Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então o Apocalipse, né, também será a manifestação, a revelação de quem são os filhos de Deus e de como são os filhos de Deus, né? Como serão os filhos de Deus na eternidade. E como seremos, né? Como serão os filhos de Deus, né? Como eles serão manifestados, né? O verso nos diz claramente que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Como assim semelhantes a ele, né? Jesus. Como Jesus era aqui na terra? Não, nós seremos semelhantes ao que ele demonstrou no Monte da Transfiguração, né, quando ele apareceu em glória diante dos discípulos, e, de uma maneira mais clara ainda, como ele se manifestou após a ressurreição, né, com um corpo de glória, né, um corpo diferente do natural, mas ainda assim corpo, mas capaz de atravessar a parede, de aparecer em um lugar, depois em outro, um corpo que ainda se alimenta, a gente não sabe exatamente como é. Né? Em Filipenses capítulo 3, verso 20, diz assim: A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados. Veja, queridos, é o corpo que é transformado, tá? Na eternidade nós não seremos espírito apenas, né? Veja, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então veja que a eternidade nós não passaremos como espíritos no céu, mas como corpos gloriosos em novos céus e novas terras. Então, apesar de sabermos que somos filhos de Deus, nós mal podemos imaginar como será, né, a nossa existência como seres ressuscitados. A melhor descrição que há na Bíblia sobre isso, sobre esse corpo glorioso, está em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 35 e diante, que o apóstolo Paulo descreve até onde as palavras podem alcançar, né? 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 35, um texto, são 20 versículos aqui explicando, e eu vou ler, e assim diz: Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Lembrando, né, que nós não seremos espírito, tanto é que seremos ressuscitados, né, os nossos corpos serão ressuscitados em outra qualidade, outra forma de ser, mas ainda assim serão corpos, né, por isso que há a ressurreição. E o apóstolo Paulo explica então, né, com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra, né? Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, e os peixes outras. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e dos corpos terrestres é outro.
Um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. Veja, ele está dizendo, né, a diferença de glória entre os diversos corpos, né, entre as diversas manifestações de vida. E agora ele vai dizer que assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, né? O nosso corpo cheio de doenças, cheio de problemas, né? Cheio de defeitos. Mas o corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra. Veja, o nosso corpo é chamado de desonrado, né? É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Veja a diferença, né, queridos? É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, o espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Transformados, veja só. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Então o texto nos explica, né, um pouco de como seria, né, um corpo que vai ser imortal, que vai ser incorruptível, que vai ser poderoso, né, enfim, vai ter toda uma glória completamente diferente, assim como ele explicou, né, a glória de um animal, de uma formiga, de uma barata é uma e a glória do corpo humano é outra. Imagino que será o corpo espiritual, né, irmão? Será algo muito grandioso e algo que não dá para a gente imaginar agora, né? Então, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou toda a glória, toda a excelência, toda a maravilha que isso carrega em nós, queridos. Né? Se você pudesse falar, olha, o que você daria para ter um corpo imortal, sem doenças, que não tem dor, que não tem fraqueza, que não se cansa, um corpo capaz de atravessar paredes, de viajar imensas distâncias instantaneamente, enfim, um corpo completamente perfeito, sem nenhuma dor, sem nenhuma doença, sem qualquer problema. Quanto dinheiro você pagaria por isso, né, queridos? Pois é, tudo isso é lhe dado gratuitamente pela fé em Cristo. Né? E as pessoas achando pouco a salvação, aquilo que nos é ofertado por Cristo, meus irmãos, né? As pessoas vêm para Jesus querendo dinheiro, querendo isso, querendo aquilo. Amém, meus irmãos. Deus pode abençoar e Deus abençoa e Deus cuida de nós. Mas o que nos é ofertado é tão infinitamente maior e superior a isso, queridos. Tão infinitamente maior do que isso, que nós realmente não temos a dimensão do que nos é oferecido. Que a gente tem um pouco da consciência, queridos, porque se você sofrer baques nessa vida, seja no seu corpo físico, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, meu irmão, nunca será motivo para abandonar a gloriosa oferta, a gloriosa bênção que Deus nos oferece em Cristo, aquilo que nós herdaremos. Isso é salvação. O mais, que bom que nós pudemos receber, mas se não recebermos ou tivermos problema, querido, nunca abandone a Cristo, porque o que nos é oferecido é grandioso demais. E o verso termina dizendo: e o veremos como ele é. Né? 1 Coríntios 13, 12 diz: nós agora vemos apenas um reflexo obscuro, né? Conhecemos muito pouco a Deus, como em espelho, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Ah, queridos, muito mais valioso do que um corpo perfeito será
poder se encontrar com Deus face a face, queridos. Poder conhecer Ele plenamente. Oh, meus irmãos, isso sim é riqueza, isso sim é glória, isso sim é maravilha que Deus nos oferece. Conhecemos a Ele face a face. No Salmo 17, verso 15 diz: Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Oh, queridos, quando nós partirmos, que glória será, né? Podemos nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador. Né? Nunca tema a morte, nunca fique contando os dias pensando, agora estou um dia mais próximo da morte. Não, meu irmão, você está mais um dia próximo da sua glória, do seu corpo glorificado, da sua vida plena com Deus, de ver a Ele face a face. Cada dia que passa, você está um dia mais próximo de conhecer a Deus plenamente. Ah, que privilégio, meu irmão. Está chegando. Aguenta firme, se permaneça firme em Deus, buscando a face dele, se guardando do mal, porque é um dia mais, você está mais próximo do teu Salvador. Né? Te espero lá, meu irmão. Vamos ficar firmes. Que Deus te abençoe, a graça e a paz do Senhor.